dinâmica pessoal e existencial, você precisa da fé para complementar as suas angústias, o seu desespero e tudo aquilo que nós trazemos como ser humano. Né? Então, é muito importante. Sim, e alguém mais contemporâneo, que se diz, alguém mais atual agora do nosso século, da nossa época, vamos dizer assim. Eu estou com 30 e poucos anos, mas o Gui tem 20 e poucos anos, mas uma juventude hoje que quer viver essa questão, quer mergulhar numa fé mais tradicional e quer mergulhar também nessas dinâmicas da filosofia. Existe agora pensadores também mais atuais que também alimentam mais essa dinâmica da filosofia e da fé, caminhando como duas pernas em conjunto para a nossa caminhada de ser igreja, de ser cristão, de ser missionário, de sermos católicos? Bom, nós podemos citar dentro da própria igreja, o primeiro é João Paulo II, né? O Papa já santo, né? São João Paulo II, Karol Wojtyla, ele escreve inclusive uma encíclica, né, no século XX, que chama Fides et Ratio, em latim, fé e razão. E por quê? Entre o século XIX e o século XX, nós tivemos muitos problemas na sociedade. Nós tivemos as duas grandes guerras, nós tivemos o Holocausto, o extermínio, né? Nós tivemos realmente o mundo em colapso. Nesse colapso, uma das coisas que entrou em crise foi a própria razão. A razão entra em crise, as pessoas já começam a descrer no poder e na capacidade do nosso intelecto, do código. Então, a nossa razão, se ela não é capaz de conhecer, e aquele projeto que existia no iluminismo, né, se afastando da igreja, o homem vai buscar a razão, ele vai ser senhor de si, né, se afastando da moral cristã, ele vai dominar todas as realidades a partir da razão e ele vai ser um homem esclarecido. Então, esse projeto que existia na Europa, que em alemão eles diziam Aufklärung, que é o esclarecimento. Nós vamos esclarecer o homem e o homem vai ser esclarecido sobre todas as coisas. E nós não precisamos de Deus e nem do cristianismo para isso. Nós vemos que esse projeto não deu certo. Esse projeto afundou, igual o Titanic. Por quê? O homem esclarecido, ou seja, na medida que o homem se torna mais inteligente, ele foi capaz de transformar a sociedade de uma maneira pior. Ou seja, quanto mais inteligente, mais barbárie o homem fez. Mais guerra ele fez. Mais ganancioso ele se tornou. Então, ali, a humanidade já começa a descrer. A razão entra em crise. E é por isso que João Paulo II escreve essa encíclica, esse documento. Fé e razão. Porque ele quer dizer, a razão é importante. Nós não podemos desacreditar na razão do homem, porque ela é uma capacidade que Deus nos deu, né? Como Deus mesmo disse a Santa Catarina de Sena, ela é uma faculdade da nossa alma. Porque ela é aquilo que é a verdade, a faculdade da alma, a inteligência, né? A faculdade da alma capaz de conhecer a verdade. Então é justamente pelo homem ser racional, nós termos essa capacidade que nós podemos conhecer a Deus. Por isso que a razão é importante e a filosofia é importante para a fé. João Paulo II deixa isso muito claro. Quando ele escreve nesse documento, ele fala que a filosofia é importante para os seminaristas, para que eles se preparem racionalmente para encontrar depois a teologia e dar sentido, que é aquilo que São Pedro fala na sua carta. Nós temos que estar sempre preparados para dar razão da nossa fé. E é isso que João Paulo II escreve no documento. Então dá para a gente já responder, né, a pergunta desse vídeo, a ideia desse vídeo, né, que de fato, então, fé e razão caminham junto. É necessário que se caminhe junto. É necessário porque é como se você caminha com a fé sem a razão, você é perneta, né? Você vai ser manco de uma perna. E se você caminha com a razão sem a fé, você também será manco de uma perna. Então é necessário que os dois caminhem junto, né? Para a gente poder ter, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa o homem ser completo, vamos dizer assim, né? No seu viver, no seu exercer a humanidade, no seu compreender o mundo, tanto externamente ou internamente, é necessário que a fé e a razão caminhem junto. Correto, Gui? João Paulo II ele diz assim, no início do documento, o homem tem duas asas, uma é a fé e a outra é a razão.
E essas são as duas asas que elevam o ser humano. Porém, a razão tem um limite. Tem um momento que ela para. E somente a fé é capaz de levar o homem para o transcendente. Ou para aquilo que a filosofia chama de metafísico. Né? A metafísica, aquilo que está além do nosso mundo, do que nós podemos ver, do que nós podemos tocar, aquilo que está além. A razão não é capaz. Ela explica, ela faz com que nós entendamos, nós nos enchemos de argumentos para explicar, mas ela é limitada. E é por isso que a gente precisa da fé. E aí é um contrapeso, sempre, né? Não só para quem estuda filosofia, mas todos nós, como cristãos, nos deparamos com a nossa razão, nos questionando sobre a fé, sobre Deus, sobre a experiência que eu fiz. E é esse contraponto que João Paulo II propõe. Aquilo que... por que nós precisamos da razão? Para que a gente não fique fundamentalista. É assim, Deus vai me dar, então eu não preciso ou trabalhar. Espiritualizado demais. Espiritualizado. Hoje... fundamentalista ou muito espiritualizado, né? Aleiloado. Então você vive só em função de momentos místicos, divinos, milagres. A nossa sociedade hoje, quando a gente fala de filosofia da religião, ou quando a gente estuda o fenômeno religioso, de uma maneira geral, hoje o homem ele busca muito mais a espiritualidade do que no século XX. Mas é uma espiritualidade totalmente desencarnada. Hoje a sociedade está atrás do esoterismo, ela está atrás do tarô, ela está atrás do horóscopo, ela vai na missa, ela vai no umbanda. Então ela está atrás de algo que a deixe cada vez mais espiritualizada. Mas é uma espiritualidade sem razão, entende? É aquele tipo de pessoa que, não sei, assim, o exemplo extremo é assim, eu não vou trabalhar porque Deus vai prover o alimento. E eu vou ficar em casa o dia inteiro lendo a Bíblia e orando a Deus que tudo vê no segredo e me recompensará. Que tudo provê, que tudo então, cuida. assim, chega a ser irracional. Né? E por que eu não posso somente usar da razão? Porque a razão vai fazer com que eu questione as verdades de fé e aquilo que não tem resposta dentro da razão, eu vou descartar. Né? Então, se você não é capaz de explicar, eu rejeito. E isso é assim que se torna um agnóstico. Né? Sim. E aí, Gui, para concluir então o nosso vídeo, quem mais você gostaria de citar, né? De repente um livro, algo do tipo, porque eu acho que ficou bem claro a necessidade de termos uma fé que caminha junto com a razão, né? Para podermos nos tornar homens e mulheres melhor diante da sociedade e diante das problemáticas também da sociedade, né? Tantas problemáticas que a gente vê de miséria, política, violência, desigualdade, tantas outras coisas. Caminhar a fé e a razão junto vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor. Não a resposta para tudo, né? Mas uma compreensão melhor para que nós possamos ser melhores pessoas uns para os outros dentro da sociedade, né? Então, a gente concluindo, Gui, mais alguém que você gostaria de citar, de repente algum livro, lembrando que nós iremos deixar na descrição do vídeo links de sites, livros, né, documentos da igreja, coisas que podem te ajudar a mergulhar mais ainda, né? Porque a ideia do vídeo não é dar respostas, né? A ideia do vídeo é fermentar em cada um de nós, esse despertar da nossa consciência e depois, de forma individual, cada um de nós que assiste o vídeo procure estudar e mergulhar ainda mais no conhecimento. Um grande contemporâneo nosso, que ainda está vivo, né? É o Papa Emérito, Bento XVI, né? Joseph Ratzinger. Ele é um catedrático. Excelente professor acadêmico. Ele foi professor universitário, já mesmo como padre, como bispo. Ele nunca deixou a sua paixão pelo estudo e de ensinar na academia, né? Tanto filosofia quanto teologia. Então ele tem livros excelentes, maravilhosos, e ele também fala da importância de nós trazermos a fé para a nossa razão. Porque ele, no seu pontificado, deixou muito claro o problema atual, que era a ditadura do relativismo. Né? Bento XVI fala sobre a ditadura do relativismo. E ele fala sobre a importância de conhecer a filosofia e as suas origens dentro do cristianismo, né? As suas origens daquilo que a igreja se apropriou e trouxe para a fé, e aquilo que
a fé pode ajudar a nossa razão, para que a gente não relativize todas as coisas, né? Então, Bento XVI se preocupava com essa sociedade, e é por isso que ele deixou documentos belíssimos falando sobre a fé, sobre a esperança, sobre a caridade, mas também ele tem excelentes livros, ainda como bispo, que falam, né? Ele tem um livro muito bom, que o nome do livro é uma pergunta: Deus existe? E é um diálogo que ele tem, né? Aqui está o livro, é um diálogo que ele tem com o Paulo de Arcais, que é um filósofo, né? E eles vão contrapondo, eles vão tendo um diálogo dentro desse livro entre aquele que crê, que é o Bento XVI, e aquele que não crê em Deus. Então, acho que é muito importante, é muito interessante nós buscarmos esses livros, e a presença do Bento XVI e tudo que ele deixou escrito para a igreja é excelente. Eu o considero como filósofo contemporâneo, né? Como um grande exemplo. Eu leio muitos filósofos que não estão dentro do âmbito do cristianismo, da igreja, por escolha pessoal, mas o Bento XVI é um que eu indico, né? Legal. Gente, ficou claro? A gente veio fazer um bate-papo aqui um pouquinho, abordar um pouquinho a ideia. Não somos donos da verdade. Meu irmão está em processo de formação, de estudo, né? Nós sabemos que existe aí uma gama muito grande ainda para ele estudar. Ele pode chegar ao mestrado, ao doutorado. Tem muito para se estudar. A gente morre e não estudou tudo, né? A gente morre e não viu tudo dessa vida. Então eu espero que o vídeo possa ter te ajudado, que o vídeo tenha sido interessante, que possa ter clareado um pouco a consciência nesse aspecto da filosofia e da fé, a filosofia e a igreja caminhando junto, né? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Se tem alguma dúvida, deixa lá o comentário. Se a gente não souber responder, a gente vai estudar, né? Deixa a sua pergunta, aliás, isso mesmo, não comentário, a pergunta também, né? A gente pode gravar um outro vídeo respondendo perguntas, né? Se você quiser, se estiver interessado, deixa lá nos comentários, né? Mas compartilhe esse vídeo também, compartilhe entre os seus grupos aí, nas suas redes sociais, entre os seus amigos, né? E se inscreve no canal. Não escreve. Me segue o Guilherme nas redes sociais também. Você pode procurar lá, vou deixar o link das redes sociais dele na descrição, né? Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque vem muita novidade aí no canal, tá bom? Muitas entrevistas, muito bate-papo, muitos assuntos importantes, né? Em breve o Guilherme vai estar aí fazendo outro vídeo junto comigo, a gente falando um assunto muito legal, o pessoal sugeriu aí para gravar no canal. Beleza, galera? Conto com vocês, muito obrigado. Aqui tem mais alguns livros que o Guilherme trouxe, né? História da Filosofia Cristã, Philotheus Boiler, acho que né? Um livrinho muito interessante também para conhecer um pouco mais a história da filosofia cristã, né? Temos aqui a História da Filosofia, Os Pensadores, também, se você de repente quiser procurar, a gente vai deixar o nome desses livros na descrição. Filosofia sem as partes chatas, né? Alain Steffen, um livro muito interessante, parece ser bem legal, uma didática muito boa. Galera, muito obrigado, conto com vocês, vamos junto buscar cada vez mais essa vida em santidade. Gui, valeu pela participação, espero que a gente consiga ajudar aí, né? E até a próxima, beleza? Obrigado. O recado? O recado é: estudem, não deixem de estudar, né? Mesmo estando dentro da igreja, você que é cristão, não deixe de procurar, né? E de estudar não somente a espiritualidade, mas de conhecer também mais da filosofia e de como ela pode ser importante para nós. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!